Eu acho que esse foi um dos temas mais complexos que eu já tive a ousadia de trazer aqui no canal. Mas olha só, aqui tô eu novamente para te apresentar mais uma obra de horror cósmico que provavelmente vai te deixar com muita crise existencial. Mas quem se importa, né? Exatamente. Ninguém. Então, deixa eu te apresentar esse canal aqui, chamado Gato Não Ortodoxo. Um canal que tem 6 vídeos, cada um deles sendo mais confuso que o outro, mas contando só uma história e mostrando só uma coisa que vai quebrar sua cabeça. E se a gente, e com a gente eu tô falando do próprio multiverso, considerando a teoria, fôssemos não um átomo, mas uma parte da estrutura que compõe o átomo, que compõe o construto de um ser superior, que compõe outro ser superior. Ficou confuso, né? É parte do processo. Olá, amante do terror. Eu sou o Viral e seja bem-vindo à Existência Não Mais Existe. Antes de começar, os vídeos vão estar saindo todos os sábados às 7 horas da noite. Então já pode ir colocando o alarme aí. E também, se não for muito incômodo, você pode me seguir lá nas minhas outras redes sociais. Eu garanto que você não vai se arrepender. Vai seguir? Então ótimo, vamos pro vídeo. Bom, o que eu normalmente faria? Passaria por todos os vídeos abordando o que tem em cada um. Mas com esse aqui vai ser meio difícil fazer isso porque os vídeos são muito confusos. Não dá para explicar direito o que a gente tá vendo. Seria uma coisa tipo, olha o triângulo, olha o círculo, olha o cubo. Então, eu acho que vale mais a pena falar o que essa série tá querendo dizer. O autor do canal, o Gato Não Ortodoxo, ele mostra pra gente o conceito impossível de se imaginar, muito menos de se compreender, que é a existência de seres tão superiores a nós que o nosso multiverso não seria nada mais do que parte da estrutura de um único átomo, de um único ser tão superior que nem sequer dá pra explicar. E o primeiro vídeo se chama Infinidade, Singularidade e a Ruptura. Ele meio que introduz isso. Esses seres são como galhos, ramos que se espalham para todos os lados, em um espaço vermelho que se considera ser infinito. Esse espaço existe simplesmente fora de tudo que a gente conhece, fora de todos os conceitos existentes. E nesse espaço existem esses seres que, de acordo com a descrição do vídeo, podem ser chamados de pintores, criaturas que são comparadas com divindades. E acredite ou não, a gente, a humanidade, conseguimos de algum modo ter informações sobre essas criaturas, e não só isso, mas também começar a estudar elas. Sim, estudar elas. Só que como é que a gente consegue compreender uma coisa tão mais complexa e tão superior a nós, considerando que ainda tem o multiverso e não só isso, mas também os multiversos dentro de uma estrutura de um único átomo de um desses seres? Como é que é possível estudar isso? Bom, para isso, a gente tem que considerar uma coisa primeiro. A humanidade conseguiu ter acesso a não só todo o universo, mas também ao multiverso, e com isso ele teve acesso a toda a informação. Meio que uma coisa puxou a outra. Assim, eles meio que desenvolveram um banco de dados que conseguiria armazenar toda essa informação, e esse banco de dados recebeu o nome de Taiga. Mas por que taiga? Taiga, pra quem não sabe, é o nome de um tipo de floresta. E eu particularmente acredito que o nome seja esse porque essas criaturas que vagam por esse espaço sejam muito parecidas com galhos de árvores. Então, juntando todas, parece que todo esse espaço é meio que uma floresta negra e vermelha. Então por isso taiga. Mas aí tem um outro ponto. Não adianta você só juntar todas as informações, porque senão seria só um monte de zeros e uns e informações que não fazem o menor sentido. Você tem que compreender elas. É aí que entra um método extremamente complexo, mas que é o mais próximo de sucesso que a humanidade tem, o método PCMI. Método de Interpretação Móvel Parcialmente Completo, que basicamente usa a matemática para tentar entender informações que estão presentes na taiga. E é agora que vem as informações que vão fritar o seu cérebro, mas no final eu vou dar uma simplificada nelas. Eu achei interessante colocar elas no vídeo porque eu quero que você tenha essa experiência também. Terminologia externa. Conceito. Entidade A, como um conceito de entidade B, implica uma equivalência fundamental na essência subjacente de A e B, não suportando disparidades potenciais em seus conjuntos de atributos. Subsequentemente, B deve ressurgir na discussão. Ele inerentemente referencia a menos que uma variante não conceitual distinta de B esteja explicitamente delimitado. Ou seja, quando a gente fala que uma entidade A é o conceito da entidade B, a gente está dizendo que A e B têm a mesma essência. E sempre quando falamos do A, o B tem que aparecer na conversa.
Terminologia externa. Grau de conceito. Se colocarmos que A é a derivativa conceitual de B, se torna imperativo introduzir uma notação sucinta para comunicação expediciosa. Nesta veia, nós designamos A como o conceito do primeiro grau em respeito a B. Consequentemente, A deve ser conceitualizado como um derivativo do conceito de B. Nós denotamos isso como um conceito do segundo grau de B e assim por diante. Isso significa que se o A é um conceito de B, então A está a um grau abaixo do B. Por exemplo, imagina que o A é igual ao primeiro grau de conceito em relação a B. E se existir um C, que é o conceito de A, então C é o segundo grau em relação a B. Isso acaba criando meio que uma cadeia conceitual, vamos dizer assim. Terminologia externa. Grau de interpretação. O enésimo grau de interpretação transmite a consequência de iterativamente interpretar a conceitualização original e tempos. Este conceito pivotal serve como portal para apreender entidades que, caso contrário, permanecem inescrutáveis em sua interpretação primária. Isso significa que o grau de interpretação significa quantas vezes uma mesma ideia foi reinterpretada. Isso serve para meio que compreender o que originalmente seria impossível entender. Terminologia interna. Tempo. A taiga tem um número variável de eixos no conceito do segundo grau do espaço-tempo. O conceito da unidade de tempo aqui é chamado de conjunto causal. Um conjunto causal é sempre caracterizado por uma interseção não vazia do eixo temporal com pelo menos um conjunto causal de outro eixo temporal de outra época. Tudo que é referenciado como passado parcial significa que já aconteceu em pelo menos um eixo temporal, que existe em uma classe específica de conjuntos causais, nos quais esses dados são entregues. Se um evento é considerado como um passado absoluto, significa que ele já aconteceu em todos os passados parciais em todos os eixos temporais existentes. Ou seja, o tempo aqui é multidimensional, com vários eixos dimensionais diferentes, e a unidade de tempo se chama conjunto causal. Um evento do passado pode ser parcial ou absoluto. Se ele for parcial, significa que ele aconteceu em algum eixo temporal. Se ele for absoluto, significa que ele aconteceu em todos os eixos temporais. Terminologia interna. Estrutura. Estrutura é um termo que pode ser usado para se referir a qualquer coisa que não é não existente em qualquer conjunto causal, que é um subconjunto do passado parcial de pelo menos um eixo temporal. Estruturas da primeira ordem. Modelo zero. O modelo zero é uma estrutura narrativa primordial que serve como catalisador para a emergência de outros modelos. A teoria mais estimada durante nossa exploração conceitual recente sugere que é um produto do próprio banco de dados, taiga. Permeia todas as regiões espaciais da taiga e é distinguido por sua habilidade de gerar sistemas axiomáticos através de um algoritmo pré-determinado que permaneceu elusivo. Pode ser representado como um conjunto de curvas infinitamente dimensionais sem intersecção, passando por iteração, exibindo o comportamento remanescente de atividade algorítmica na geração de outras instâncias desse modelo. Um valor mais alto de I corresponde a uma probabilidade mais alta de reprodução para o modelo zero específico. Simplificando, o modelo zero é o modelo mais antigo de todos. É como um algoritmo que cria sistemas dentro da taiga. Ele percorre o espaço como curvas infinitas e que nunca se cruzam. E quanto mais ele se repete, mais fácil é para fazer outros modelos baseados nele, que nem o próximo, modelo 01. O modelo 01 tem falta de uma origem discernível. Ele existe porque existiu. Suas instâncias têm a capacidade de atravessar o tempo absoluto e instigar eventos que levam direto ao seu próprio gênesis. O modelo 01A gradualmente sofre transformação no modelo 01B, através do consumo do modelo 01 ao redor. Uma vez que o modelo 01B é assimilado ao modelo 011, os remanescentes do modelo 01B dão origem ao modelo 01C, dotado de uma fonte de abstrações feitas pelo modelo 011. Com o tempo, o modelo 01I assimila os axiomas ao redor, elevando a qualidade das abstrações, finalmente culminando na transformação do modelo 01D. O modelo 01D se desvencilha do conceito do plano e começa a se movimentar através das fontes que eventualmente vão se bifurcar nessas unidades referidas como modelo 01F. Nessa fase, eles se separam uns dos outros e formam estruturas com uma fonte única, gradualmente acumulando múltiplos apêndices até que se possuam 3 apêndices, até o momento que se tornam o modelo 01.
1. O modelo 01L tem a capacidade de navegar pelo tempo, e seu sustento é derivado dos modelos de sua espécie em fases inferiores. Em uma certa junção, é possível que ele corte a sua fonte, iniciando um novo ciclo, ou então transformando em qualquer modelo 01J1 ou no modelo 01J2. J1 é imóvel na perspectiva espacial, mas pode navegar pelo tempo, criando novos eixos temporais para seu benefício próprio, enquanto J2 tem a capacidade de gerar novas dimensões e navegar livremente por elas. J2 encerra essa fase, criando um novo módulo através de seu banco de dados. Esse modelo, que nem eu disse, foi criado a partir do modelo 0, mas não se sabe exatamente como. Ele existe porque sim, ele tem o poder de andar no tempo e criar o próprio passado, além disso conseguindo evoluir, ou se transformar nesse caso. E cada nova forma assimila dados e conceitos, ficando cada vez mais complexo. Essa quantidade de informações toda a respeito das entidades da Taiga é para você saber que, por mais que ainda tenha muito que a humanidade tem que estudar sobre, ela já conseguiu um bom número de informações a respeito das coisas que existem lá fora. Tudo isso usando unidades avançadíssimas de matemática, que, como dá pra ver aí na tela, não é qualquer pessoa que conseguiria resolver. Então só os maiores gênios do mundo pode compreender minimamente essas criaturas. E quer ter uma noção da magnitude delas? É só você ver o vídeo Tudo Está Acontecendo ao Mesmo Tempo, onde mostra literalmente a câmera se afastando cada vez mais, até ela chegar nas informações que estão dentro da Taiga. Primeiro tem uma galáxia, depois várias galáxias, e então vem todo o universo observável, não observável e o multiverso. Depois do multiverso, tem esse espaço roxo, com vários triângulos armazenando vários multiversos. Esses triângulos não são nada mais do que estruturas que compõem um átomo. E esses átomos são esses quadrados, e depois dos quadrados vem os cubos, que são construtos. Então, resumindo, tudo que existe é parte de alguma forma de algum ser superior, que está acima de outro, que está acima de outro, e outro, e por assim vai. E nós, os seres humanos, somos uma parte tão, mas tão insignificante, que é como se a gente sequer existisse. E isso meio que se aplica ao nosso próprio universo também, ou seja, existem infinitos seres equivalentes a divindades no nosso ponto de vista, seres que nem fazíamos ideia da existência. Mas a partir do vídeo A Realidade Externa do Finito, o que dá a entender é que essas divindades meio que acabaram entrando em guerra. Então a própria existência entrou em um colapso, e o motivo dessa guerra simplesmente não se sabe. Até porque, se até a mera existência dessas coisas está além da nossa compreensão, quem dirá as motivações delas, né não? O negócio é que elas acabaram entrando em guerra, e o resultado delas se dá no vídeo que me apresentou a esse ARG. A existência não mais existe. Em 2032, no ano galáctico de Milkdrômeda, o intacto radiotelescópio HCBL, no Jardim da Lembrança de Origem, recebeu um sinal de rádio da Hercules Corona Borealis Great Wall. Quando processado, o sinal revelou ser parte de um enorme troço se movendo em alta velocidade na direção do grupo local primário. Um grupo descompromissado e especializado de unidades foi contratado pelo comando para investigar a natureza do sinal. Todas as unidades foram descobertas mais tarde estando falecidas, com os resultados de pesquisa destruídos, deixando para trás uma simples mensagem: a matemática nunca existiu. Vários conjuntos de galáxias começaram a desaparecer, um após o outro. Depois de décadas, uma formação violeta de objetos desconhecidos apareceram no céu. Esse troço que mandou aquele sinal está chegando cada vez mais perto de mim. Essa é uma mensagem que basicamente precede o fim dos tempos, pelo que deu a entender. Alguma coisa surgiu do nada e começou a fazer conjuntos inteiros de galáxias simplesmente desaparecerem. Isso significa que tudo estava sendo consumido por alguma coisa, e essa coisa aparece nos 8 minutos e 20 segundos do vídeo. Só o olho. E sabe que forma eu acho que tem? A forma verdadeira dela seria um gato. E sabe por quê? Porque o olho dessa coisa aí tem exatamente o mesmo formato que o olho do gato na foto de perfil do canal. Isso significa que tanto a matemática quanto a própria existência foram apagadas por uma coisa na forma de gato. Uma coisa que é um ser superior, fora de tudo,
observando tudo, e nesse momento, responsável por fazer a existência não mais existir. Esse ARG foi um dos mais confusos que eu já trabalhei na minha vida, porque vai muito de interpretação para entender o que está acontecendo. E convenhamos, eu nunca fui muito de matemática, principalmente quando envolvia uma aritmética mais avançada que dá dor de cabeça só de lembrar. Fora que explicar coisas que estão muito além da nossa compreensão e muito além da gente é pedir para dar um nó no cérebro. Mas eu acho que, sei lá, se você for um matemático, você vai entrar em êxtase com esse vídeo. Muito obrigado ao Vijar, ao Caetano Gamer, ao Elias Júnior, Cleo, Dreuzin2 e Victor por terem se tornado abençoados, e também ao Naoki, ao Nathan, o Waifu Shop e The Terraria Quest por terem se tornado abençoados de novo, e também ao L por ter feito o upgrade. Se você quiser dar um apoio maior aqui pro canal, assine o membro Bênção do Emissário VQ ou Bênção de Nyarlathotep. Os benefícios são ter prioridade de resposta aqui nos comentários, ter o nome aparecendo no fim de todos os vídeos e ter acesso aos vídeos antecipadamente. Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.